Muito obrigada pelo convite, né? É uma honra para nós participarmos aqui desse bate-papo hoje, compartilhar um pouco da nossa história, da nossa trajetória e, né, do que nós estamos fazendo na Liwar Pro, inovando nos processos seletivos. Então, eu sou a Leandra Corteletti, né? Sou consultora, headhunter, né? E atuo com recursos humanos aí há um bom tempo, há mais de 10 anos. Né? E gostaria de contar um pouquinho para vocês, né, a respeito da Liwar Pro, que é uma consultoria de recrutamento e seleção digital. Nós fazemos, né, todos os nossos processos seletivos através, né, de uma forma online, com uma plataforma digital, utilizamos, né, inteligência artificial, robotização de processos em algumas etapas, e a nossa intenção com toda essa metodologia é facilitar, né, o retorno e a agilidade do processo seletivo, tanto para o nosso cliente, quanto para os candidatos. Eu sei que geram muitas dúvidas, né, e a gente vai abrir um momento para vocês compartilharem, né, conosco as experiências, dúvidas, receios que possam ter, né, em relação a alguns processos automatizados, à inteligência artificial. E nós atuamos, né, com processos no Brasil todo, atendemos, né, de forma nacional, e a plataforma digital traz essa disponibilidade, né, de acesso, de buscarmos profissionais, né, que às vezes estão até fora do país, né, em outros locais. Atendemos alguns clientes também, né, que validam muito essa questão do home office, da disponibilidade do profissional estar em outras regiões, né, e que possa atender o cliente, que possa, né, se conectar com a empresa mesmo à distância. Então, é contar um pouquinho da nossa experiência, né, eu sou psicóloga de formação, e aí a gente tem uma visão que o processo automatizado, o robô, ele não substitui a análise humana, né? Ele ajuda, ele auxilia, apoia, né? Até pelo volume de informações que muitas vezes chegam para nós analisarmos, né? Então, numa posição aberta, às vezes a gente tem mais de 500 candidaturas, e fica muito difícil analisar todas, né, com um tempo rápido, com uma agilidade. Então, nessas etapas, né, o processo da inteligência artificial ajuda muito, mas não substitui a avaliação humana e a análise do perfil que eu e a Adri, né, vou dar o espaço agora para a Adri se apresentar, nós fazemos, né, essa etapa que é fundamental no processo e que não pode ser automatizada. Uhum. Bom dia, pessoal, tudo bem? Gi, a honra é toda nossa, com certeza. A gente também tem um carinho muito grande por você. A gente tem uma caminhada aí de um bom tempo juntas, né? Então é muito legal a gente estar aqui todo mundo num momento novo, né? Cada uma no seu momento, podendo ter essa oportunidade, né? De continuar trabalhando juntas e continuar compartilhando, né? Muito bacana. E muito obrigada pelo convite. Bom, ela contou um pouquinho da empresa, né? Nós atuamos, então, na Liwar Pro, também sou psicóloga de formação, também tenho mais ou menos uns 10 anos de experiência na área de RH, fazendo recrutamento e seleção e trabalhando com desenvolvimento. E realmente, quando a gente começou aqui, a Lê iniciou, né? A Lê é a fundadora da Liwar Pro, então ela junto com o Fábio, que iniciaram todo esse movimento, né, de recrutamento automatizado, digital, e pensando muito mais no cuidado com o candidato, né, porque a nossa ideia sempre foi a ideia da lei do Fábio, né, e a gente tem aprimorado isso cada vez mais, ter mais tempo para a gente poder interagir com o candidato e oferecer para ele uma melhor experiência no processo seletivo, né, dar um retorno mais rápido, poder fazer uma análise mais apurada, né, e a Gi fez uma apresentação ali, um material bem completo que ela compartilhou conosco ontem, né? Com certeza ela vai entrar um pouquinho mais ali,
mas tem pontos muito positivos, né, que a tecnologia traz na velocidade de retorno para o candidato, numa análise muito mais completa, né? A gente hoje já não olha mais só o currículo, né? A gente consegue olhar muitas outras coisas, né, usando a tecnologia. Então, a tecnologia ela traz pontos muito positivos, né? Tanto para nós quanto recrutadores, quanto para os candidatos. E espero que seja um tempo muito proveitoso aí para todos nós. Perfeito. Muito obrigada, Lê, muito obrigada, Adri. Uma honra ouvir essa história e uma honra também ter participado, né? A gente trabalhou juntas por algum tempo e foi demais, assim, trabalhar com vocês. E agora é o que a Adri falou, a gente segue em momentos de vida pessoal diferentes, mas ainda com o nosso mesmo propósito, nos conectando e com essa possibilidade dessa conexão online, seja onde estivermos, né? A Lê está em Balneário Camboriú, a Adri está aqui em Curitiba, eu também em Curitiba, temos convidados aí não só do Brasil como de fora também, então o momento online nos permite isso. Lê e Adri, queria fazer uma pergunta para vocês, né? O que eu separei, pessoal, que as meninas elas têm uma agenda, elas vão ficar conosco aqui até 9h05, tá? E aí depois a gente vai seguir a nossa, vamos dar fluxo aí de apresentação, tá? Então, vão colocando aqui no chat dúvidas que vocês tenham a respeito de como que funciona a inteligência artificial, como essa questão de algoritmos, dúvidas de currículo, de vídeo currículo, que também é uma coisa que vem recentemente entrando, né, nos processos seletivos e assim, vem com tudo, tá? E aí, queria fazer uma pergunta para vocês do ponto de vista da qualidade do usuário, né, ou do candidato. Porque quando surgem as plataformas digitais, a gente abre essa possibilidade para pessoas ao redor do mundo se candidatarem para uma vaga, por exemplo, em Curitiba. Então, vamos lá, de repente tem a Fer que está lá na Alemanha agora, mas ela tem a intenção de voltar, quer concorrer a um processo. Então, a gente globalmente está concorrendo com pessoas, né, do mundo todo. E aí, como que fica essa experiência do usuário que vocês trouxeram, né? Que os algoritmos, eles estão para dar uma agilidade em volume. Mas e para o candidato? Qual que é o benefício? Sim, e é bem interessante você colocar essa informação, porque semana passada nós estamos com 2 oportunidades que exigem um mandarim fluente. E uma das candidatas, né, que fez o cadastro no nosso site, ela mora em Hong Kong. E eu falei com ela semana passada, né, tem toda uma questão de fuso horário, enfim, mas ela está se candidatando para uma oportunidade aqui em Curitiba, né, e está do outro lado do mundo. Então, esse processo digital para o usuário, ele facilita muito essa conexão de receber, né, informação online, né, ao mesmo tempo que a gente já vai avaliando o processo, seguindo as etapas, o candidato vai recebendo essas informações também. Facilita muito, né, a questão de olhar o entendimento, né, dos requisitos da posição e entender aquilo que eu tenho aderência ou não. Mas tem um ponto que é uma preocupação nossa e a gente sempre está orientando os nossos candidatos, e como tem uma leitura automatizada, e o robô ele entende, né, exatamente aquela informação que foi colocada ali na plataforma, no currículo, se não tiver um cuidado e uma atenção devida, um espaço a mais, um erro de digitação, né, muitas vezes essa informação ela se perde, né, diante, né, da plataforma, né, e se a gente, né, faz um alinhamento com o cliente e a gente tem os requisitos da oportunidade, o robô ele exatamente vai fazer a leitura daquilo que a gente pediu para ele ler. Então, se o nome da posição, né, é gerente comercial, essa informação que a gente vai buscar no currículo, né, no perfil do profissional. Se por algum erro de digitação, né, não está comercial, né, ou faltou uma letra, ou deu um espaço a mais, ou, né, faltou um número, isso dificulta, o processo seletivo. Então, o cuidado que o candidato precisa ter
é muito grande na hora do preenchimento. É chato preencher plataformas, né? Ali tem um monte de informação, é chato mesmo, confesso para vocês. Exige, né, muitos dados que a gente tem que imputar. Só que se a gente não faz com cuidado e com atenção, né, o profissional ele pode perder, né, algumas oportunidades legais, porque aí o robô ele não consegue fazer essa leitura. A gente fez até essa semana a gente fez uma análise aqui da nossa plataforma, da quantidade de informações que os candidatos imputaram errado no nosso banco de dados, que, né, não foi possível ser feita essa leitura por erros simples, né? Às vezes até o telefone, não coloca o DDD, eu coloco um parênteses a mais, e aí a gente não consegue contato com o profissional. Até, por exemplo, você falou ali da vaga de gerente comercial. Se a pessoa vai lá e ao invés dela digitar gerente comercial, ela abrevia, coloca GTE e COML, também é um bloqueio. O computador, a inteligência não vai ler isso e a pessoa deixa de concorrer àquela posição. Exatamente. E aí a gente tem um volume lá de 200 currículos, né? Essa filtragem inicial, que o robô vai fazer essa leitura, ele já vai passar, né, de acordo com o alinhamento que nós fizemos, o que a gente pediu para o robô fazer. Se essa foi a leitura, claro que a gente vai, né, inserindo ali, se não é gerente, é coordenador, comercial, mas a palavra comercial ela precisa aparecer. Então, essa leitura ela é bem importante e eu vejo que a maioria dos candidatos ainda não tem essa atenção, né? Às vezes faz com pressa, né? Viu a posição, já quer se candidatar rápido, não faz uma revisão do que foi inserido na plataforma e isso pode prejudicar. Então, o lado bom é que a gente consegue analisar os 200, que seriam, né, quase em um dia, humanamente impossível, né, eu e a Adri analisar todos com uma atenção e com uma leitura adequada, e isso o robô faz por nós. Mas o lado negativo e o impacto que tem para o candidato é que se as informações não estiverem corretas, né, ele pode ser, sim, desconsiderado do processo. Então, assim, uma super atenção, embora seja algo moroso, algo que você vai demandar um tempo mesmo, é super importante que você esteja super focado naquilo e que você leia com muita atenção qual que é a sua aderência àquele perfil e coloque as palavras chaves, né, que a gente chama, das palavras-chaves, aquilo que você tem, não é para inventar, porque daí também tem, né, não é para inventar lá o perfil, tem essa palavra aqui, eu vou colocar, não, porque em algum momento, como as meninas estão destacando, você vai para uma entrevista, você vai vai falar com um humano e todas essas informações elas vão ser interligadas. Mas o importante é que você destaque. Eu acho que dá para a gente colocar assim, né? Palavras-chave são para destacar, para fazer com que, assim, se fosse um olho humano, o olho da máquina, vamos dizer assim, pudesse navegar e escanear aquelas palavras que são super importantes para aquele processo seletivo. Isso? Exatamente, exatamente. Isso é bem importante mesmo, Gi. A gente estava fazendo um processo seletivo há um tempo atrás para gerente de planta, e eu abordei uma pessoa, no LinkedIn dele estava escrito gerente de produção, plant manager, mas ele, na verdade, ele era operador de máquina na empresa. Ele tinha colocado uma informação errada no LinkedIn, então é bem importante mesmo ter essa atenção, porque assim como ele foi abordado de forma errada, né, alguém pode deixar de ser abordado, né, ter o perfil aderente para a posição, e a gente não conseguir encontrar, né, por conta disso. E muitas plataformas, né, fazem isso, o LinkedIn faz isso, a Cato, Indeed, né, várias plataformas utilizam, né, esses algoritmos para a leitura dos dados, para fazer o ranqueamento dos profissionais que são mais aderentes, os que são menos, com base nessas informações que o candidato coloca lá, né? Isso. Então, que é como se a gente estivesse tratando como scanner mesmo, né? A partir do momento que você escaneia aquele documento, que no caso é o currículo, um formulário, e não tem as informações, você deixa de avançar para uma próxima, no processo seletivo, que daí é efetivamente preencher questionários, fazer uma entrevista.
Então, ó, gente, super importante isso que elas estão trazendo, né? É fato, porque às vezes quando a gente faz orientação ou dicas, as pessoas, não, mas será? Então, gente, é de verdade, né? É processo real, não é mundo fantasioso, não. Deixa eu olhar aqui no chat, a gente tem a Fernanda Stein, colocando aqui, me candidatei a uma vaga e tinha muitos processos seletivos para fazer online, várias etapas, né? E uma delas era apresentar meu vídeo currículo. Legal. Gostaria de saber como eu faço, o que falar, o que vestir. Era um vídeo curto de 2 minutos e eu tenho um currículo até que grandinho, né? Então, assim, ela tem um vasto currículo, como colocar isso em 2 minutos, né? Legal. Ótima pergunta, meninas, está com vocês. Vídeo Excelente mesmo. currículo, né? Isso, Digamos. vídeo currículo é uma metodologia que nós utilizamos, né? A gente valida muito esse processo, porque a plataforma, ela é fria, né? O currículo, ele é frio. E no vídeo, a gente consegue ter uma visão mais ampla do profissional e ele tem a oportunidade de se apresentar falando sobre as suas características, falando sobre a sua história e detalhes que muitas vezes eles não... no currículo não é possível inserir, né? Então, o currículo tem ali um formato específico e o objetivo dele é aquele. E no vídeo currículo, a gente dá essa vida, né? Para que o profissional mesmo se apresente e fale da sua trajetória. O ideal é que o vídeo currículo ele seja curto e enxuto mesmo, numa média de 2 a 3 minutos. Tem, né, algumas empresas que trabalham com até 5 minutos, a gente utiliza de até 3 minutos no nosso processo, porque ele é uma breve apresentação. E é um desafio então, mesmo, né, Lê? É um desafio para ver quanto que o candidato consegue poder de síntese, que nem a Tati colocou. Ah, perdão, a Fernanda ali, ó. Já liguei, hein, Fernanda? Você deve ser parente da Tati, né? E aí, como que o candidato, ele vai colocar de uma maneira sintética que é todo aquele volume de informações que ele tem. Exatamente. E uma dica que a gente pode dar, até fazendo as análises, né, dos vídeos, é você linkar o seu discurso, as informações que você vai trazer, né, já alinhado aos objetivos daquela posição e daquela vaga. Então, se você tem uma trajetória, né, muito extensa, né, um currículo grandinho, que tem muitas experiências, você foca nas experiências mais recentes, não precisa falar lá do seu histórico de início de carreira, que você foi estagiário, que você começou, né? É legal fazer um briefing da sua trajetória, mas bem resumido, e aí trazer a tua experiência de projetos, de conhecimentos que você adquiriu já linkados ao perfil daquela posição. Isso, né, isso facilita e você sai na frente, né, de outros candidatos, porque você está apresentando informações referentes a exatamente aquilo que, né, a oportunidade se propõe e é o objetivo da posição. Outra questão é se apresentar, né, contar de você, falar, né, mais detalhes ali que não contemplem no seu currículo. Então, seu objetivo de carreira, o que você espera, né, para o seu desenvolvimento profissional. Isso é bem importante trazer também no vídeo, que alguns profissionais acabam esquecendo de colocar essas informações, né? Mas é um desafio, a gente, né, comenta assim, não espere que o vídeo fique perfeito, porque perfeito a gente sempre vai ter alguma crítica, faça ele da forma mais natural possível. É como se a gente estivesse aqui conversando, né? Você se apresenta, traz informações da sua trajetória, os pontos principais, né, que você considera que são relevantes para serem destacados no vídeo. E essa comunicação mais leve, né? Assim, ela precisa ser formal, não pode ser muito informal, de ter gírias, né? Até às vezes o profissional grava e vai se mexendo e a gente fica até tonto ali na hora de assistir o vídeo, porque né, muito Big Brother, a pessoa vai, não precisa daí disso. também não é legal. Mas o fundamental é você mostrar o seu estilo. E sobre a vestimenta, né? O que isso, vestir, o ambiente, ela falou também, né? O ambiente, né? Quanto mais focado, né, em você, o recrutador
estiver assistindo o vídeo, melhor. Às vezes o ambiente tem um cenário atrás, que tem muita informação, e às vezes, querendo ou não, né, a gente vai reparar, poxa, olha, o guarda-roupa está aberto, e está bagunçado aquele guarda-roupa. E ele falou que ele era muito organizado, então já não casa a informação. Tipo, focar naquilo que é essencial, que é o candidato. Exatamente. Legal, então, cuidar o cenário atrás para ver se, né, se o ambiente tá ok, né, que não vai chamar muita atenção do entrevistador para detalhes que não são relevantes no processo. A iluminação é bem importante, ter uma iluminação boa para que a gente consiga enxergar, né, o vídeo, e o áudio também. E o áudio, fundamental. O áudio para que não fique ruídos, chiados muito intensos, né? Às vezes a gente sabe, tá gravando, né? Tem algum barulho pontual, ok. Mas agora, se for um barulho muito intenso que dificulte a gente fazer a análise do seu discurso, aí é melhor, né, gravar outro vídeo. Tem uma dica, assim, se você tiver num ambiente onde, né, em casa tem muita gente, não consigo fazer, grava dentro do carro. Dentro do carro ele tem uma acústica legal, tem um silêncio, né, ali. Se você puder colocar um fone, porque daí o vídeo também capta mais próximo da sua voz e não pega tanto ruído. Então, são detalhezinhos que a gente vai aprimorando, né, com essa experiência. E, né, se você não tiver um ambiente adequado dentro da sua casa, uma opção é fazer dentro do carro, que a acústica facilita também. E um ponto também de... Vai, Adri. Se eu puder complementar. Por favor. Rapidinho. Quando a gente começou a trabalhar com vídeo currículo, a empresa trabalha com vídeo currículo desde a fundação, né? Então a gente sempre teve essa prática. Então, antes de começar esse boom de vídeo currículo, a gente já trabalhava fazendo essa solicitação e a gente tinha uma restrição muito grande da parte dos candidatos, né? Eles tinham muita vergonha, eles tinham receio. Então, a gente foi precisando fazer esse trabalho de convencimento com eles, né? E o vídeo, ele é muito importante. A gente, inclusive, já teve muitos candidatos, né, que o currículo não chamava tanta atenção, mas quando a gente recebia o vídeo currículo, brilhava os olhos e a gente acabou seguindo com o candidato, porque às vezes aquilo que está no vídeo, né, não acaba sendo expresso da mesma maneira no papel. Então, né, é bem importante deixar de lado a vergonha, se jogar, fazer o vídeo mesmo, porque o vídeo faz toda a diferença no processo seletivo. Legal, meninas. Pra gente, eu sei que o tempo de vocês está bem curto aí, a gente está disponível pode aqui, até 9h10, né? Podemos. Então tá, Silvia, pergunta pra gente, se o candidato aplicar para uma vaga que não é a mesma da experiência no currículo, ela quer saber se o algoritmo retira esse candidato de forma automática. Então, depende dos critérios de classificação daquela oportunidade. Se a gente alinha uma posição que, por exemplo, né, para uma posição pleno, sênior, o candidato precisa ter, no mínimo, 5 anos de experiência naquela área, aí sim, né, porque é um requisito fundamental daquela posição. Se não for exigido uma experiência específica, a gente tem uma situação de uma profissional que a carreira toda dela foi desenvolvida, né, em análise de crédito dentro do segmento bancário, mas ela tem uma experiência com freelancer, já atuou com marketing digital, fazendo projetos em paralelo há muito tempo, né? O currículo dela é pautado na área de crédito. E aí, como colocar essas informações? Então, se você não tem conhecimento nenhum na área, né, e essa vaga pede requisitos anteriores que comprovem a tua experiência, aí realmente, né, provavelmente você vai ser eliminado. Agora, se você tem uma experiência paralela, é importante você inserir de alguma forma essas informações no seu currículo, porque essa profissional, por exemplo, né, ela tem uma experiência fantástica em marketing, né, se ela pontuou ali que já tinha experiência, então na hora do cadastro ela colocou a experiência, quando a gente abriu o currículo a gente não enxergou essa experiência, nós abordamos para fazer essa checagem de informação, e aí assim a gente conseguiu
entender a trajetória dela. Legal. Então, essas informações são importantes, mesmo que complementares, né, que não seja uma experiência formal, mas ela conta, né, dentro da sua trajetória profissional. Legal, porque daí, nesse caso, o candidato que, em tese, não tem a experiência, teve uma oportunidade de se apresentar para vocês e, de repente, até fazer essa transição. Legal, meninos. Vamos ver Exatamente. aqui. Fernando. Atualmente, algumas plataformas puxam os dados do LinkedIn, que já adianta uma boa parte para o profissional fazer uma conferência. Então, extrair as informações de uma base de dados como o LinkedIn, por exemplo, né? E aí, em geral, o que o LinkedIn vai fazer é exatamente isso. Ele também usa de algoritmo, então ele também vai fazer busca por palavras-chave. Depois aqui, Karina. Como utilizar o LinkedIn de uma forma correta e assertiva? Karina, se eu te contar que no dia 25, deixa eu checar aqui, dia 25, né, daqui 15 dias, abre aqui, isso, daqui 15 dias, então no dia 25, eu vou fazer um encontro específico sobre o LinkedIn, tá? Então, fica de olho aí, depois a gente conversa nos bastidores, porque é justamente isso, a gente vai trabalhar como que a plataforma do LinkedIn, então, como que eu preciso estar lá para as empresas me localizarem, tá? E um ponto, até respondendo ali a questão do Fernando, né? O LinkedIn ele precisa estar atualizado, né? Se você vai utilizar essa plataforma para né, puxar os seus dados, ele precisa ter as informações completas. Hoje, como recrutadora, né, eu e a Adri aqui como Headhunter, a nossa maior dificuldade é que a gente acha um perfil muito legal, quando a gente vai contatar o profissional, né, as informações do LinkedIn não estão atualizadas, muitas vezes o telefone dele, né, ele não insere os dados de contato para que a gente possa, né, de alguma forma mais rápida acioná-lo, e a demora. Semana passada eu recebi um retorno, eu fiz contato com um profissional em março, gente. Semana passada ele me respondeu: a posição ainda está aberta, eu tenho interesse. Você contou para ele que mês que a gente estava, porque de repente, né, gente, nessa pandemia está tudo meio... O tempo e o espaço está passando diferente. Muito tempo, né? Então, ó, Muito tempo sem acessar. Virgi, desculpa, posso fazer um comentário? Fernando, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Leandro, Adriane. Bom dia, Fernando. Isso que você falou, assim, algumas pessoas só atualizam quando tem interesse em buscar uma oportunidade, depois não atualizam mais, né? A pessoa não mantém aquilo, assim, o LinkedIn, já que é uma plataforma mais robusta, enfim, pelo menos deixar essa atualizada para a pessoa ter uma empregabilidade, assim, constante, né? A gente falou, eu e a Gisele, a gente já conversou sobre isso. Não, porque muitas vezes é nessa hora que vem uma melhor oportunidade, né? Agora vir 6 meses depois, aí essa pessoa fez uma pausa na vida aí para voltar depois da pandemia. Exatamente, e é muito comum a gente não receber um retorno, né? O processo seletivo a gente precisa, né? Quando o cliente nos aciona quando o cliente nos aciona para contratar, muitas vezes ele já está com a corda no pescoço, que ele precisa repor rápido, né? O processo, ele, em média, né? Os nossos processos duram aí em torno de 10 dias, então é 10 dias que eu tenho para acionar os candidatos, para ter retorno, para apresentar para o cliente, para entrevistar. Porque depois eu vou trazer alguns números, então, assim, a gente está falando de um mundo super ágil, né? Tanto que as empresas agora, com o tal do Agile, 10 dias, gente, eu vou trazer um número para vocês do que é hoje aqui no Brasil, que a gente está no ranking do país que mais demora em processos seletivos, né? Então, 10 dias é super ágil, tá? Então, segurem aí essa informação que a Ali está falando. Ou seja, 10 dias, gente, desde o início, que é alinhamento do projeto, até ter a pessoa escolhida. Tipo, é super rápido. Bem, vamos Exatamente. lá, então. Vamos seguir aqui, porque tem bastante pergunta aqui. Vitor, bom dia. Considerando essas questões, qual seria a abordagem para quem gostaria de mudar de área ou se candidatar para uma vaga numa empresa que não tem experiência na área? Acho que quando a gente estava falando ali um pouquinho, né, de você apresentar o currículo, que você não tem experiência. Vocês têm alguma dica, menina? Adri, queria ouvir um pouquinho também. Que tem alguma dica aí para essa questão? O legal, Gi, é tentar resgatar, né, se a pessoa já teve algum contato com essa área, né,
fazer mais ou menos naquela linha que a Lê tinha comentado, né? Às vezes a pessoa nunca trabalhou formalmente, né, com aquela atividade, mas ela teve algum tipo de experiência, né? E é legal trazer isso no currículo. E sempre quando a gente fala de fazer transição, né, de ir para uma área que a pessoa nunca teve formalmente ali, né, na trajetória profissional, a rede de contato é o que funciona melhor, né? Porque são pessoas que já conhecem o potencial, né, a forma como aquela pessoa atua, né? Então, utilizar da rede de contato quando tem esse interesse em fazer uma transição, geralmente é a maneira mais efetiva de, né, de caminhar para fazer essa transição, né? E o profissional também pode contatar o recrutador, né? E falar do interesse dele, né? Então, isso também é uma boa estratégia, né? Mesmo que você não conheça, mas falar, olha, eu vi a vaga, eu tenho, né, interesse, a minha experiência em tal área, você considera que é aderente, e pedir esse retorno do recrutador, porque não são todas as empresas que trabalham nesse formato, né? Nem todas dão essa abertura para você conversar diretamente com o recrutador, mas hoje tem LinkedIn, a gente tem umas facilidades, às vezes, né, tem o contato do WhatsApp, né, da pessoa que é responsável por aquele processo seletivo, então não se sintam acuados, vocês podem fazer esse acesso. O máximo que vai acontecer, né, dependendo do perfil do profissional, ele não vai responder, não vai te dar um retorno, mas você fez essa tentativa, né, de aproximação e de contato para explicar a sua situação. A Fer comentou ali, né, e quando você quando você é de fora e não tem contatos, né, e é bem nessa linha que ele comentou, né, usar o LinkedIn é uma das melhores estratégias. Então, seguindo na dica que o Fernando estava comentando ali, né, é bem importante ter muitos contatos, ampliar a rede de contatos no LinkedIn, né? O LinkedIn é uma rede social diferente do Facebook, do Instagram, então você pode e deve, né, conectar pessoas que você não conhece, pessoas estratégicas de empresas onde você tem interesse em atuar, pessoas do RH, pessoas que talvez tenham um cargo acima daquele que você tem interesse em atuar, que possam ser, né, os potenciais contratantes ali do seu perfil. Então, é bem importante investir também no desenvolvimento dessa rede de contato pelo LinkedIn e usar essa rede, né? Exato. E tem uma coisa que é super valiosa dentro do LinkedIn e grande parte das pessoas não dão atenção, que é fazer o uso de grupos. Se eu quero aumentar minha rede de contatos, eu preciso interagir, eu preciso construir, e principalmente para quem está fora e quer, de repente, se aproximar, né? Vamos falar assim, fora de localização gráfica, né? E eu, de repente, eu estou em transição de carreira e eu quero avançar, conhecer de um mercado novo, eu tenho que ir começando a buscar informações onde estão essas pessoas para falar desse mercado, para falar dessa localização. Então, acho que o que vale aqui é a regra que vocês trouxeram, né? Vamos nos expor, vamos buscar essas informações, porque de forma passiva, de fato, a coisa não vai acontecer, né? Meninas, a gente acabou avançando um pouco no tempo, né? Eu tenho mais uma pergunta, vou fechar aqui, da Ana, minha queridíssima. E aí, se forem surgindo outras perguntas, eu me comprometo a buscar as informações e responder para vocês, tá? Então, eu tenho certeza que a Lê e a Adri, porque elas são pessoas super generosas também, elas vão responder, e aí eu me comprometo a mandar para vocês no pequeno vídeo, ou de repente no e-mail, ou as plataformas digitais, enfim, a gente vai dar um jeito dessa resposta chegar até vocês, tá? E aí eu vou lá para a Ana, minha querida. Minha área é educação. Busco vagas em gestão pedagógica, gestão educacional. Aí ela coloca lá os títulos. Em empresas de educação, que são editoras principalmente. E com esses termos, tá? Então, ó, os termos são gerência, coordenação, supervisão, direção. Registrei no meu currículo e cadastrei em sites dessa forma. Porém, recebo notificações de vagas para gestão em qualquer área. Tipo, gerente de logística, gerente de loja, coordenador de RH. Como posso filtrar e direcionar melhor para a minha área de interesse? Tipo, ela colocou lá e aí agora ela recebe, né, deu vaga de gerente, ela está recebendo lá a mensagem. Como que ela consegue filtrar melhor? Existe alguma maneira? Ou, de repente, enquanto candidato, eu também tenho que entender que, por mais que seja inteligência artificial, também vai ter os seus percalços, também vai cair, de repente, numa piscina com um monte
de oportunidades que não está dentro do perfil. Depende muito da forma como foi construída a plataforma, dentro do software e da programação que está por trás, né, de cada plataforma. O ideal é buscar, né, uma dica que eu dou, é olhar as vagas que estão abertas, né, dentro da área de educação. Qual é a nomenclatura? Então, se a gestão pedagógica, ou gestão educacional, ou coordenação pedagógica, né? Olhar qual é a maior volume, né, de nomenclaturas que aparecem dentro da área e utilizar exatamente essas nomenclaturas. É uma dica bem legal, porque às vezes a gente coloca gestão, né, gestão educacional, mas muitas vezes a gente não abre uma vaga com o nome de gestão educacional, a gente abre a vaga como gerência, né, educacional, supervisão educacional. E aí, esse link, né, mesmo que você esteja disponível a, né, níveis hierárquicos diferentes, é legal pensar numa nomenclatura que te dê um direcionamento melhor. Mas tem alguma, mesmo que você faça isso, dependendo de como a plataforma foi construída, ela vai mandar uma enxurrada de informações para vocês. Então, e de repente está desalinhado com o perfil, né? Exatamente, desculpe, né? sou eu rapidinho, mas é justamente eu coloco coordenação pedagógica, direção pedagógica, tudo pedagógico ou educacional depois. E não adianta, vem gerente de loja, coordenador, mas ok. Sim. O LinkedIn, ele tem uma opção ali de você filtrar essas posições, então tem que olhar bem a plataforma que está te mandando essa enxurrada. E uma opção também, que até comento com alguns profissionais, às vezes é desabilitar o recebimento dessas informações e você ir lá e acessar, né, o filtro e fazer essa checagem, né, marcar ali uma vez por semana, porque realmente acaba recebendo muita informação, né? E às vezes você pode receber um e-mail de um processo seletivo e você tem 100 e-mails ali de vagas que não são aderentes ao seu perfil. Para você manter, né, a tua caixa organizada é um grande desafio. Minimamente organizada, né? Obrigada. Exatamente. Obrigada. Então, se não está funcionando o filtro, desabilita e você faz essa checagem aí, né, de forma mais manual, né? Ótimo, brigadão. Legal. Depois também, Ana, eu vou falar um pouquinho sobre palavras-chave, e aí você mesma pode construir um BI, entendeu? Planilha de Excel, BIzão, vai olhar todas as vagas, vai puxar todas as palavras-chave, você vai construir. Porque assim, a gente não tem inteligência artificial, mas a gente tem inteligência humana. E aí a gente adapta para poder chegar até onde a gente quer. Bem, com dor no coração, porque amo demais essas duas lindas, né? Mas elas também têm aí toda uma atividade, uma agenda para cumprir. Super feliz, muito grata pela participação de vocês. Adri e Lê, vocês sabem que vocês moram no meu coração desde sempre, tá? E aí, a gente, então, se comprometeu que quem colocar perguntas ali, depois eu vou atrás de vocês para a gente poder responder. Essas perguntas serão respondidas, né? Depois eu falo aí qual meio, qual plataforma que a gente vai usar. Mas muito feliz, obrigada pelas dicas preciosas, pelo tempo de vocês, porque sempre se fala, né, que tempo é dinheiro. Para mim, eu já tirei isso faz tempo. Para mim, tempo é vida. Enquanto vocês estão dedicadas aqui nessa missão, está acontecendo um monte de coisas na vida de vocês. Então, assim, super, super agradecida de vocês terem dedicado esse tempo de vocês aqui para esse trabalho hoje. E tem muito a agradecer, foi um bate-papo muito legal. Eu vou colocar aqui os meus contatos, por favor. LinkedIn, se conectem conosco, sigam a nossa página, né? No LinkedIn a gente sempre divulga dicas, né? As nossas vagas disponíveis, também no nosso Instagram tem várias orientações, então quem quiser também pode acessar lá. A gente tem esse contato muito próximo, né? Que é o lado humano que a gente dá grande importância. Então, qualquer dúvida, né? Podem nos acionar. E também no WhatsApp estamos disponíveis. Já coloco aqui na sequência todos os nossos contatos. E muito obrigada, Gi, de coração mesmo. É muito bom sempre estar junto contigo.
né? Estamos à disposição para o que precisarem aí, até para próximos eventos. Obrigada, muito viu? obrigada, muito obrigada. Obrigada, Gi, Adri, obrigada linda. mesmo. Obrigada por esse convite. E você é uma profissional que a gente admira muito, então é um prazer enorme estar aqui. Parabéns também por essa iniciativa de compartilhar conhecimento, de compartilhar teu tempo, né? E desse coração tão lindo que você tem, né? Parabéns por isso, Gi. Que todas nós temos, né? Essa é a nossa missão, tá? O que eu vou compartilhar com vocês hoje é falar de currículo, dessa perspectiva, então, diferente, pensando principalmente em inteligência artificial. Vou trazer algumas nomenclaturas que elas usaram ali, até para que todo mundo também possa estar na mesma página, tá? E vou dar orientações para vocês, principalmente quando falaram ali de palavras-chave, como você personalizar o currículo para aquela posição, e também lá no finalzinho, né, eu vou conceder aí uns 10, 15 minutos para que a gente possa trocar e que possamos também, que eu possa responder algumas perguntas de vocês, tá? Foi assim que eu preparei. Como eu comentei com vocês, eu vou pedir para que vocês usem e abusem das reações. Aqui embaixo vocês vão ver ali reactions. Podem, por favor, colocar lá joinha, coração, flow, porque como eu estou aqui com a tela, eu não consigo ver todo mundo, né? E aí também tem gente que está sem vídeo e tal, só para eu ir ouvindo as interações. E quem está com o vídeo aberto, se fizer sinalzinho de cabeça, se fizer positivo também, super vale, né? Porque como nesse tempo agora que a gente está usando online, a gente tem que reinventar um monte de coisas. Bem, então vamos entender, gente, o que é. Antes, deixa eu comentar com vocês. Vocês responderam uma enquete quando fizeram a inscrição, que era sobre currículo. Então, trouxe aqui um pouquinho para vocês a realidade. 29 pessoas responderam, 3 dizendo que o currículo está totalmente desatualizado. Então, já fica super dica aqui. Quem está com um perfil super desatualizado e quer receber um vídeo sobre informações de orientações, dicas de como atualizar esse currículo, me manda um e-mail, tá? Ou me sinaliza aqui no chat, que eu preparei esse material para quem já vem me acompanhando, né? Hoje é a nossa terceira reunião de 4. No dia 25 a gente finaliza esses 4 encontros falando de LinkedIn, tá? Então, quem está desatualizado já me manda esse e-mail. Considero ruim e quero fazer melhorias 3 pessoas também, e 23 consideram bom, mas que querem atualizar, sempre é legal ficar sabendo o que está acontecendo. Então, é um pouquinho da realidade que a gente tem aqui hoje no nosso grupo, tá? Então, o meu objetivo hoje não vai ser falar de currículo e da estrutura, por isso que eu fiz aquele vídeo. Hoje o objetivo vai ser avançar um pouco mais e preparar vocês, trazer dicas, orientações, assim como as meninas fizeram, para esse formato online, plataformas, tá? De inteligência artificial. Só para vocês terem uma ideia, nesse material que eu preparei do vídeo sobre o currículo, né? Vocês vão lá ver o que são dados pessoais. Eu coloquei tudo isso em tópicos e expliquei um pouco, tá? Então, aqui é a essência do que precisa ter num bom currículo. Lembra que a Lê ou a Adri, agora eu não me lembro, falaram, puxa, eu quero fazer uma transição, mas eu não tenho experiência, né? Aqui, ó. De repente, nesse bloco aqui de experiência profissional, eu não tenho, mas eu fiz cursos de aperfeiçoamento numa área que eu quero migrar, eu tenho um outro bloco que eu fiz trabalho freela, de repente fiz trabalho voluntário naquela área. Este é o formato de currículo aqui que vocês podem colocar essa informação, tá? Para quem quiser também saber mais informações, eu tenho aqui um e-book, tá? Então, podem também escanear, tem um e-book trazendo as informações. Para quem está no Classroom, que eu tenho uma salinha lá aberta, né? Porque o grupo, na verdade, começou assim. Eram poucas pessoas e as pessoas foram me perguntando, puxa, dá para trazer mais não sei quem, não sei quem? Eu falei assim, bom, a gente está num ano super complexo, pandemia, crise, tem muitas pessoas que não tiveram a chance de receber, de repente, um outplacement, estão buscando novas oportunidades, então abrir para o público em geral. Então, quem quer mais material, vai me acionando aí pelas redes que eu vou disponibilizando, ok?
Então, vamos lá para alguns conceitos importantes. Quando a gente fala da tal da inteligência artificial, a gente, na sequência, vai ouvir falar de Deep Learning ou de Machine Learning, né? Então, toda vez que a gente fala de inteligência artificial, essas palavras já vêm junto, né? E aí, a gente tem que pensar a inteligência artificial, então, como se ela fosse um grande blocão. E debaixo desse bloco você tem uma série de outras sub-áreas ou envergaduras tão robustas quanto no que diz respeito a tratamento de informação de dados, tá? Mas que respondem para algo maior, que seria uma área chamada inteligência artificial. Então, aqui, né, como o Moore coloca, é uma ciência, uma engenharia. Então, é aquilo que, de fato, aonde começa todas as vezes que a gente fala de aprendizado, né, de robôs, de máquinas, de aprendizado contínuo e robusto, a gente está falando de inteligência artificial, tá? Machine Learning, ou aprendizado de máquinas, né, são várias máquinas que a gente tem, essas máquinas elas vão se aperfeiçoando cada vez mais. A gente está falando em máquina e a gente pode traduzir como robôs, tá? Então, necessariamente são robôs que estão fazendo esse aprendizado, e quando a gente chega aqui em aprendizagem profunda ou deep learning, nós estamos falando o que hoje, 2020, neste momento, é o suprassumo da inteligência artificial, que é quando a gente concebe as redes neurais, e agora a gente tem máquinas aprendendo por si mesmas. Quando eu tinha uma plataforma digital, por exemplo, que fazia tratativas de currículo, vamos dizer uma Cato, por exemplo, que já é super antiga, ela ia trabalhar com um humano fazendo a programação dela. Bom, então toda vez que isso acontece, então eram os deparas, que a gente sempre chama. Quando a gente está falando de Deep Learning, nós estamos colocando máquinas que, além de conversarem entre si, elas estão aprendendo entre elas. Não existe nenhuma conexão com o humano. Elas estão aprendendo com elas mesmas ou elas estão aprendendo entre elas. E por isso que a gente chama de rede neural, porque são interfaces como se você tivesse neurônios humanos, mas na verdade são essas redes, tá? Então, só para a gente ter uma ideia do que é isso, porque a gente está falando, e por que eu estou falando isso? Que nós estamos falando de plataformas digitais, onde eu aplico o meu currículo e há robôs, essa inteligência artificial fazendo a leitura, tá? Então, quando você tem plataformas que são extremamente robustas, elas usam hoje de Deep Learning. E o que isso significa? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês enquanto empresa, tá? O que isso significaria no RH para mim? Eu tenho lá uma área, sei lá, de 10 pessoas, tá? Dentro da minha estrutura de pessoas ou gestão de pessoas. E 10 recrutadores. Quando eu uso de inteligência artificial, inclusive com Deep Learning, o computador consegue identificar padrões até de quem está avaliando. Ele não precisa nem saber quem é, mas a Gisele lá, recrutadora, ela tem um determinado perfil. Ela, em geral, tem um processo que segue etapas 1, 2 e 3. Ela nunca pula essas etapas e ela, em geral, sempre escolhe o primeiro ou o segundo candidato. O terceiro, quase não. A máquina vai aprendendo com esse estilo e a máquina vai dando cada vez mais informação para ela cruzada. O que isso significa? Que, por exemplo, um processo, lembra que eu falei, aguardem esse número, 10 dias para a entrega do candidato, né? Quando eu tenho um processo que, de repente, está muito mais moroso, o computador já consegue me trazer informações sobre as criticidades desse projeto, tá? Então, quando a gente está falando de aprendizado de máquinas, um ser humano nunca vai conseguir concorrer com uma máquina, porque o que elas conseguem captar, depurar de informações em segundos é algo que talvez uma vida inteira um ser humano não consiga.
Mas o mais importante é que a gente saiba como tratar essas informações. Então, uma vez que a gente entende um pouco desses conceitos, a gente consegue agora, então se uma máquina pensa assim, esse é o modus operandi, o que eu, como humano, posso fazer para responder de uma maneira que essa máquina entenda, tá? E aí aqui tem uma outra sigla que é ATS, que é justamente como que as consultorias, como que as empresas que usam de inteligência artificial, tá? Que é o que eles chamam, né, de sistema de rastreamento de candidatos, né? Que então são... esse é o recurso que as empresas usam nos seus sites, tá? Por exemplo, o LinkedIn também usa de ATS no site deles, tá? E aí, quando a gente vai olhar para esses softwares mais tradicionais, né, que a gente chamava, inclusive, de software, porque quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente não está falando mais de software, porque quando a gente fala de software, eu falo de algo que eu sei como ele vai trabalhar, eu sei da operação dele, eu sei começo, meio e fim. Quando a gente está usando inteligência artificial, redes neurais, a gente não faz a menor ideia do que pode acontecer. E é por isso que agora vem aí uma lei de proteção de dados, que muitas pessoas têm uma série de reticências, inclusive de nível ético, porque a partir do momento que você coloca informações, dados para serem tratados, o computador está gerindo tudo aquilo. E agora, quem vai extrair, como vai extrair, é justamente o que a gente precisa definir, né? E aí foi um pouco do que eu trouxe para vocês, né? Que o que a inteligência artificial consegue fazer? Entender essas regras, esses padrões, esses micro padrões. Então, tudo que é dado, captado no seu currículo, vai gerar dados, vai gerar fonte para essa plataforma. Isso significa que ela pode navegar, sei lá, em 10 mil currículos e começar a perceber criticidades, por exemplo, nesses 10 mil currículos. Olha, de 10 mil currículos, grande parte das pessoas, sei lá, 50% das pessoas, um pouquinho do que a Lê falou também, né, que eles fizeram agora para entender quantas pessoas que não tinham todos os dados preenchidos, os dados de forma incorretas, o computador consegue, por exemplo, perceber isso, fazer essa leitura e gerar relatórios a respeito disso, tá? E ele aprende e se atualiza constantemente, Então, quando a gente está falando de o que eu, enquanto ser humano, enquanto candidato, posso entender de inteligência artificial para que eu possa, quando aplicar o meu currículo, então, ter essa maior coerência, tá? E aí eu vou trazer para vocês alguns dados do recrutamento, que foi justamente o que eu falei para vocês. Olha só, o Brasil, em 2018, né, então 2 anos atrás, era o país com processos seletivos mais longos, quase 40 dias, tá? Isso que a média de São Paulo, se não me engano, é 42 ou 43 dias. E o que eles colocaram, que, por exemplo, em comparação com uma média de uma Índia, né, que tem 16 dias, que necessariamente está vinculado com países que usam de mais inteligência artificial. O Brasil, ele está caminhando ainda, mas em uma fase bastante embrionária, tá? A Índia, por exemplo, já usa muito mais recurso de IA do que outros países emergentes, ou tido como emergentes, né? E aqui, um estudo realizado pela The Talent Board em 2017, tá? Porque daí eles queriam checar também um pouquinho como que era a experiência do usuário. Tá, eu entrei lá, usuário candidato, né? Eu entrei na plataforma, não foi legal, de repente não consegui colocar todas as informações, ou achei que a interface não estava legal. Então, 46% desses entrevistados disseram que eles não voltariam a se candidatar em vagas nesses sites ou nessas plataformas, porque eles tiveram uma experiência ruim. E desses, 61 diriam para outras pessoas da sua rede também não se candidatarem, falariam dessa experiência ruim, né? E desses 61, 35 provavelmente comentariam nas redes sociais, que é um pouco do que a gente está vendo desse esvaziamento, dessa piscina de talentos que, em geral, as empresas tinham, quando você só lançava lá o seu currículo
na plataforma da empresa, no site da empresa, e você não tinha nenhum tipo de retorno, tá? Então, assim, há um esvaziamento, as pessoas dificilmente estão usando as plataformas, querem colocar os seus currículos lá, tá? E aí, a experiência do usuário, a experiência do candidato também é extremamente considerada. Então, quando eu uso de inteligência artificial, eu uso de inteligência artificial e qual que é o impacto disso para o candidato? Que ele vai receber uma resposta, mesmo sendo negativa. Quantos de vocês já preencheram, de repente, currículo, já mandaram currículo e sequer receberam muito obrigado, seu currículo está sendo avaliado? Só encaminharam, de repente, para o e-mail ou preencheram, aplicaram para alguma vaga e nada aconteceu. Então, isso é muito ruim para as empresas, e as empresas cada vez mais estão usando da tecnologia, da IA, justamente para que todos os candidatos tenham o seu retorno, tá? Independente se eles irão avançar ou não naquele processo seletivo, tá? A Glassdoor também fez, tá, uma pesquisa, que é a pesquisa do Brasil. Eu achei que eu tivesse trazido aqui o número de São Paulo, mas é essa pesquisa que eu comentei com vocês aqui de 2018, tá? Mas se eu não me engano, tá em 42 dias São Paulo, que é o nosso grande centro, né? E aí, ó, quando a gente olha aqui, ó, Israel, Índia, estão muito próximos e usam bastante de IA, tá? E aí, quando a gente olha, por exemplo, para um vagas.com, que é super famoso, super conhecido, quando eles colocaram a TS ou começaram a usar a inteligência artificial, o que eles perceberam do ponto de vista das empresas? Que 94% dos recrutadores, né, não só empresas como consultorias também de RH, perceberam ter uma melhora com o uso das ATS. Sendo 86% afirmaram que aumentou velocidade, agilidade, é isso que, em geral, está se buscando. É claro que vem qualidade, vem tratamento de informações, vem muito mais dados, mas, em geral, o que mais se busca é essa agilidade. Quando você precisa de alguém na empresa, e eu sei que eu tenho gestores aqui na audiência, quando eu preciso de alguém sentado numa cadeira para executar qualquer trabalho, seja por qual razão for, seja porque eu estou abrindo uma vaga nova no meu time, seja porque eu estou fazendo uma troca, substituição, seja porque eu estou contratando gente de outras áreas, eu preciso o menor tempo que essa pessoa esteja sentada fazendo a execução daquele trabalho. Então, aqui nesse caso, quanto mais velocidade, mais qualidade também. Que vem puxado aqui, ó, 78% afirmam que, além da velocidade, também ganharam qualidade nas contratações. Aqui eu quero trazer para vocês alguns números, né, sobre a inteligência artificial. Então, ó, das 6 marcas hoje que são mais valiosas, que mais valem no Brasil, 6 delas usam algum tipo de ATS, tá? E as que não usam são por conta de usar alguma estrutura interna que alimenta essa plataforma deles, tá? Aqui. E na Fortune também, das 500 maiores nível global, tá? Isso foi do ano passado, 95% das maiores empresas, globalmente falando, usam ATS, Então, eu preciso entender como que funciona, porque a gente já percebeu que não é quando começarem a usar ou se usarem, já usam, e aí é super importante que a gente saiba navegar dentro dessa nova tendência, né? Como tratar essas informações. Aqui, como que a gente pode melhorar, então, o nosso currículo? Bom, eu vou trazer aqui 5 blocos para vocês de informações, tá? Que eu vejo como super importantes, e 2 das que eu separei para vocês, para a gente falar, são exatamente o que as meninas trouxeram, que é palavras-chave e que é personalizar, adaptar o currículo, tá? Então, quando a gente fala aqui do campo de objetividade, quanto mais objetivo, diretivo for a informação que eu estou apresentando, melhor.
tá? E não é porque o computador é preguiçoso, não é por... Ele tem essas informações, só que quando a gente se estende demais, tá? A probabilidade de ele deflagrar, de repente, alguma não leitura é muito maior. Por exemplo, um ponto e vírgula, uma palavra que acabou saindo de maneira incorreta, tá? Então, por exemplo, se eu trabalho na área de gestão de pessoas, responsável pela área de gestão de pessoas, e ponto. E aí eu vou abrir outra informação, outra frase, para avançar um pouco mais nisso. Ao invés de repente, responsável pela área dentro da diretoria de recursos humanos da empresa XPTO, tá? Então, quanto mais breve nós formos nas nossas informações, menos probabilidade de a gente cometer algum erro ou ser entendido como algum erro pelo computador. Ortografia, gente, super importante, tá trabalhando no seu currículo, ou depois que você terminou, ou você vai fazer qualquer alteração nele, passa o corretor ortográfico. Nós tivemos aí nos últimos anos várias mudanças da nossa ortografia, então é super importante que a gente olhe para ver se realmente estamos escrevendo da maneira correta. E aí o que a gente falou, sem abreviaturas, só utilizando junto com a palavra. Então, com a extensão. Então, por exemplo, RH, não quero ficar colocando toda hora recursos humanos, mas eu vou colocar junto com a palavra. Então, RH, recursos humanos, tá? Porque se a leitura da máquina for apenas por extenso, ela não vai entender essas abreviações, tá? Fortalecer o uso das palavras-chave e personalizar, eu já volto aqui. E um currículo clean, esses formatos tidos como mais tradicionais. Por quê? Ficou super na moda, principalmente LinkedIn, se tratava muito disso, infográfico, por exemplo, Mas pela mesma questão que a gente está trazendo aqui, de o algoritmo ler as informações, ele pode, por exemplo, pegar um currículo com gráfico, um estilo infográfico, e ler ele inteiro como uma informação, como uma imagem, por exemplo. E aí você tem um monte de dados lá que ele não vai conseguir coletar. Então, super importante evitar imagens, tabelas, o estilo infográfico, coluna. Sabe quando você cria coluna querendo separar, deixar mais estilizado? Depois você vai deixar no invisível, vai tirar ali as bordas. Mas isso é lido pela máquina como um grande bloco de informação, ela não vai captar aquela informação. Outra coisa que eu também já vi acontecer e que dá até, a gente fica, puxa, pega lá, de repente, um currículo que a pessoa quer colocar, usar toda a página, e daí ela coloca no cabeçalho as informações pessoais. A máquina não vai ler. Por quê? Porque tudo aquilo que está como cabeçalho também vai entrar como uma tabela, tá? PDF ou não? Essa é uma pergunta que sempre fazem, tá? Então, assim, PDF, você só vai colocar em PDF, só vai aplicar o PDF se pedirem, tá? Então, eles vão colocar os formatos, normalmente em doc e PDF, mas se não pedirem, coloque em doc, tá? Tem algumas... Os Androids também, utilizam ali da versão de Google compartilhado. Tem alguns sites que também não aceitam. Então, fiquem bem de olho quais são as extensões que são pedidas, tá? Compartilhamento de Dropbox, de Google Drive, de todo, esqueci agora o da Microsoft, mas todos esses compartilhamentos também não funcionam, tá? Porque quando você compartilha, você está compartilhando de alguma nuvem. E o que as ATS, o que a inteligência artificial, que essas plataformas precisam, é receber essa informação para a perícia de dados delas, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu vou... Aqui as meninas colocaram os dados delas, tá?
OneDrive. Obrigada, Márcia. Meu ego auxiliar, a Márcia. Sempre me ajuda quando eu esqueço as palavras. Então, PDF só vale se for pedido, autorizado. E o que eu vou trazer para vocês aqui de mais informações, então? Fortalecer o uso das palavras-chave e personalizar e adaptar o currículo, tá? Aqui. Então, assim, esse adaptar, esse personalizar, não significa eu construir um currículo do meu imaginário, sem nenhuma informação de concretude, sem nenhuma experiência, sem nenhuma vivência. Mas significa, assim como as meninas falaram no início, que eu olhe para a posição a qual estou concorrendo e amarre, construa um currículo que tenha a ver com aquela posição. Porque se eu tenho que fazer um cruzamento de palavras-chave, eu vou buscar, então, se eu preciso gerente comercial, quantas vezes aparece aqui nesse currículo? Então, essa pessoa deve ter uma grande expertise. Preciso de alguém que trabalhe, por exemplo, com ferramentas XPTO. Quantas vezes isso aparece nesse currículo? Então, é isso que é importante, a gente personalizar para que seja mais facilmente escaneado. Mas isso não significa que eu vou colocar informações aqui que eu inventei, que não são reais, tá? Até porque em algum momento você, em avançando no processo seletivo, você vai para uma entrevista ou vão te pedir maiores informações e aí você vai precisar conceder essas informações, tá? Vamos lá, palavras-chave. Vou colocar para vocês um recurso aqui que é super legal, pelo menos aqui no Brasil dá para a gente usar essa ferramenta sem pagar nada, tá? Que é o vagas.com. Muito provavelmente vocês já conhecem ou já ouviram falar, mas pouca gente conhece que existe dentro do Vagas esse mapa de carreiras. E ele é super legal para construir palavras-chave, tá? E assim, por que ele vai construir palavras-chave? Porque o banco de dados do vagas.com é um dos maiores do Brasil. Isso significa que tem muitos currículos. E quando a gente olha para esse mapa, a gente consegue perceber, então, média nacional de pessoas que estão se aplicando ou deixando o seu currículo lá. Tá? Então, como você tem informações, por exemplo, que eu vou trazer para vocês, um gerente de RH, quais são as palavras-chave que mais aparecem nos perfis de gerente de RH, que foi a simulação que eu fiz para vocês. Então, o endereço é esse aqui, gente, vagas.com.br, /mapa de carreiras, /sobre, tá? Quem quiser já ir dando uma pesquisada, dando um search aí, pode ir fazendo junto. Depois da apresentação também, eu encaminho para vocês, tá? Quem está lá no Classroom pode pegar lá, que eu já vou subir. Para quem não está e quer receber a apresentação, me manda por e-mail, por favor. E aí eu fiz a simulação, então, procurando lá um gerente de RH, tá? Quando eu coloquei aqui gerente de RH, ele já me deu uma série de possibilidades. Lembra aquilo que a Ana Júlia falou? Puxa, mas eu coloquei lá, gerente de RH, olha lá o que ele está me trazendo. Gerente de recepção, gerente de relacionamento exclusivo, PJ, tem um monte de coisa aqui. Olha aqui, ó, relacionamento alta renda, tem um monte de coisa aqui que não se encaixa com o meu perfil. Mas o importante é que ele já leu essa primeira parte que é gerente. Então, se a gente está pensando, a gente já avançou um pouquinho aqui no uso da inteligência artificial, muito provavelmente os recursos que o vagas.com usa hoje não é uma tecnologia tão robusta assim, porque senão ele já conseguiria identificar que se não tem esse conjunto de palavras, não me serve, embora tenha gerente, mas não é esse meu pedido, tá? Então, só para vocês perceberem aí como que o conhecimento é importante, né? Porque a partir do momento que eu já percebo isso, eu posso, por exemplo, desativar de receber no meu e-mail milhares de mensagens de perfis ou de vagas que não tem nada a ver com o meu perfil. Né? Que daí é aquela dica que a Lê trouxe de, então, não deixa automático e você mesmo manualmente se organiza para que você possa fazer essa busca. Depois, quando ele abriu a tela, ele me trouxe aqui, ó, então, gerente de RH, eu escolhi Business Partner, que era uma das possibilidades ali.
Ele me traz informações dizendo que 78% das pessoas com essa posição são mulheres, 22% são homens, e quais são as palavras-chave que mais aparecem no perfil desses profissionais. Lembra, vagas.com tem milhares de currículos, ele então fez uma depuração dessas informações e ele consegue colocar, olha, muitos currículos do que nós recebemos de gerente de RH, Business Partner, aparecem essas informações aqui, essas palavras-chave. E o que isso pode trazer de indicativo para mim? Se eu tenho essa experiência e eu quero concorrer a posições de gerente de RH, Business Partner, o ideal seria que eu colocasse essas informações no meu currículo. Que eu tivesse o meu currículo com essas informações, não só lá no box, onde a gente coloca o objetivo, tá? Mas que ele aparecesse mais vezes no meu currículo, tá? Ele traz informações também de qual que é a graduação mais frequente e qual que é a média salarial, tá? E aqui eu vejo que é super interessante, porque como vagas.com é um recurso Brasil, né, é nacional, é legal porque ele dá um termômetro mais refinado para a nossa realidade, tá? É claro que como a gente está falando nacional, eu tenho cidades que estão super remotas, em lugares super remotos e que puxam essa média para baixo, e tenho cidades, né, como uma São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, que puxam essa média para cima. Mas ele dá um termômetro bem interessante para a gente fazer essa primeira leitura, tá? Então, eu estou lá, fiz essa busca, agora eu já tenho informações sobre as palavras-chave mais usadas. E como que eu vou personalizar, como seria uma personalização, então, do meu currículo para essas informações que eu recebi, né? Eu poderia, por exemplo, pegar, então, o meu resumo lá de qualificações, o primeiro bloco lá do meu currículo, e trazer, ó, sólida experiência em todos os subsistemas de RH, tudo que eu coloquei em vermelho, tá aqui, ó, como palavra-chave, com ênfase em recrutamento de seleção, atuação em programas de desenvolvimento de talentos, ó, desenvolvimento e talentos, plano de sucessão. Opa, plano de sucessão, tem algum movimento aqui. Plano de sucessão responsável pela implantação de políticas, né, e remuneração, tá? Então, assim, o que eu vou construir na verdade, essa personalização é olhar para o bloco de palavras-chave e cadenciar elas de uma maneira que o meu currículo fique mais visível, tá? Então, é bem assim, depara, o sistema vai escaneando, ó, são todos esses principais pontos que eu preciso ter para a minha vaga, e de todos esses pontos, olha só, essa candidata aqui tem vários deles, então eu já vou ficando com uma nota mais alta no ranking, tá? O vagas.com é para a nossa realidade e eu acho uma ferramenta super válida, tá? Existe uma outra ferramenta, tá? Que daí ela é o JobScan, que é super legal, porque você pode usar tanto para currículo quanto para LinkedIn, mas ela não está disponível no idioma português, tá? Ela é em inglês e você consegue... por exemplo, fazer algumas aplicações sem assinar nenhum contrato, sem pagar nada, tá? Então, por exemplo, se você se inscrever e você pode escanear algumas, se eu não me engano, são 5 ou 7, tá? Documentos que ele vai fazer para você essa pesquisa de palavras-chave sem cobrança. Daí, depois disso, você já precisa assinar o contrato, tá? Mas o que é legal, que também, assim como ali no Vagas, né, mas agora aqui de uma maneira muito mais estratificada, para quem tem o recurso premium, então pagam, é fantástico o que essa ferramenta consegue fazer, né? Mas ele vai fazer esse match, né, entre aquilo que você tem no seu currículo e o que a vaga que você selecionou tem de aderência. Tá? E aí ele vai te sugerir. Então, vamos dizer que eu, Gisele, sou candidata, estou procurando lá uma vaga de Business Partners ou de RH, gerente de RH. Eu localizei dentro lá do LinkedIn ou de qualquer plataforma uma vaga super legal.
eu vou trazer a vaga, o descritivo, o Job Description, para o JobScan e vou trazer o meu currículo. E ele vai fazer a leitura dos dois. E aqui, ó, esse match que ele fez, tá? Ele vai trazer as informações, e nesse caso aqui, que é um exemplo, 63% das informações desse cruzamento estavam alinhadas. E ele vai estratificando, ó, toda vez que aparecer aqui esse xizinho, ele traz aqui de um lado aquilo que você tem de positivo, tá? Aquilo que deu match, e aqui desse outro lado, do lado direito, aquilo que não deu match, tá? O que ele está trazendo aqui como um sinalzinho de atenção porque, por exemplo, a partir de 50%, ou seja, 2 localizados e 2 não, ele já coloca como ponto de atenção, tá? Então, é super legal quando você usa dessa ferramenta, eu fiz aqui uma tradução também, né? Porque ele consegue trazer, e cada um desses itens, ó, cada um desses blocos aqui, desses 5 blocos, ele estratifica ainda, tá? Então, ele abre aqui, ó, em relação às ATS, ó, que a gente falou, né? Ele consegue fazer essa estratificação, tá? Então, fica a dica aí para vocês, primeiro do vagas.com e depois do JobScan, atendendo de que ele atentando, né? Que ele é só no idioma inglês. Antes da gente entrar aqui em vídeo currículo, quero ver se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer ter alguma interação aqui, pode ficar aberto, pode até abrir o microfone também. Deixa eu ver aqui, Vitor, no LinkedIn Premium ele apresenta alguma coisa semelhante quando abrimos a vaga ou é diferente? Vitor, você pode só me sinalizar aqui, quando você está falando do LinkedIn Premium, você está comparando com essa tela aqui do JobScan? Isso, aham. Tá. Então, eu não sei se você viu recentemente, o LinkedIn fez algumas alterações. Ficou o recurso visual até dele, né, tá bem diferente. E eles mexeram. Eu achei super infeliz, mas enfim, né, eles estão apurando as informações, mas não é a mesma coisa, tá? No LinkedIn a gente tinha um extrato também que eles traziam, que era de como era o nosso comportamento dentro da rede do LinkedIn. E ele também estabelecia 4 itens que iam desde relacionamento com as pessoas, quantas pessoas a gente estava se mantendo conectado, tá? Então, assim, era super legal a estratificação, só que agora, ou pelo menos até o dia que eu vi, ainda não tinha nenhuma atualização, estava bem menos robusta, tá? Mas, assim, a inteligência que está por trás disso é exatamente a mesma, tá? A gente não pode esquecer que quem comprou o LinkedIn foi a Microsoft, Então, a gente tem muita inteligência artificial, a interface do LinkedIn nos últimos 3, 4 anos é absurdamente melhor, o apelo que ele tem com o usuário, e é claro, né, que a gente está falando de uma Microsoft extremamente robusta, eles têm muita inteligência artificial, tá? Então, até essas pesquisas que se fazem, que a gente vai falar no nosso próximo encontro, é justamente usando desses recursos de inteligência artificial também, tá? Gente, até aqui, alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer falar? Pode até abrir microfone. Eu estou só olhando aqui para ver se tem alguma coisa também aqui no WhatsApp. Senão eu vou seguir e a gente vai falar daí mais de vídeo currículo. E depois eu abro para perguntas gerais. Mais alguém? Não? Seguimos? Beleza. Só um pouquinho. Aqui. Bom, então, o vídeo currículo, como as meninas trouxeram, muitas plataformas digitais nasceram, inclusive, só para fazer vídeo currículos, e é super importante que a gente obedeça alguns critérios para que a gente não faça um vídeo currículo que fique
com a sensação de algo que não é natural, algo que é muito empacotadinho, mas que também não seja, como elas comentaram, de repente, um real life, né? Que a pessoa está em algum lugar, ela quer mostrar aquela descontração dela, sei lá, e ela quer trazer aquilo para o vídeo currículo. Então, assim, é super importante que a gente lembrar que o vídeo currículo é uma parte do processo seletivo. A partir do momento que você coloca esse vídeo currículo, seja na plataforma ou envia por algum outro tipo de recurso, ele vai ficar disponível para quem está lá, tá? Em geral, ele tem um tempo curto, então ele tem aí de 2 a 3 minutos de duração mesmo, e é um desafio justamente para que o candidato possa sintetizar, para que ele possa se apresentar, para que ele dê conta naqueles 2, 3 minutos de mostrar quem efetivamente ele é, ou que imagem que ele gostaria de passar. Grande parte do objetivo é para agilizar o processo seletivo. Então, por exemplo, quando a gente ainda não estava tão nesse mundo online, muitas vezes você dependia de um gestor que não está na mesma localidade para ele poder fazer uma entrevista, para avançar o processo, ou de repente com o candidato que demorava para responder. Então, todas as plataformas, esse mundo online, é justamente para que a gente possa ganhar não só globalização, mas também agilidade. Que a gente possa identificar como que o candidato se expõe. Lembram que a Lê até trouxe, né, no começo, que, puxa, olha, tinha um candidato que nos encantou pelo vídeo currículo. O currículo dele, aquele papel escrito, não era tão interessante, mas nós gostamos do currículo dele e ele avançou no processo. Então, de fato, para você, enquanto candidato, mostrar, se expor. E aí, é claro que é expor aquilo que é real. Não adianta também a gente fazer um super cenário, e aí, em algum momento, você vai ser confrontado para dizer quem efetivamente você é. Perceber o preparo em relação à comunicação. Então, como que é esse candidato na comunicação? Eu estou vendo um currículo super legal, mas como que ele se comunica? Ele usa muito de gestos, pouco, ele fala num tom adequado, ele de repente fala mais baixo, a postura dele, como é esse conjunto de informações que a comunicação verbal e não verbal mostram. Como que ele reage a essa tarefa versus o tempo determinado. Então, o fato de ser lá, é um challenge, né? De 2 a 3 minutos para você poder falar de uma carreira que muitas vezes é super extensa, ou de repente como que você vai responder a tarefa. E eu vejo que muitos profissionais que eu atendo, quando chega nessa parte de vídeo currículo, dão uma travada. E às vezes demoram um pouco. Se eles estão na plataforma digital que já pede para colocar, para aplicar o vídeo, o currículo, eles param ali, não avançam, não querem gravar naquele momento, querem se preparar para isso. Às vezes, quando é pedido, né, já numa etapa do processo, pede-se essa informação, o candidato também demora para responder. E aí, o que é importante a gente entender é que a agilidade é o que mais é importante dentro de processos seletivos. Então, quanto mais tempo eu demorar para responder, quanto mais tempo eu levar para terminar essa tarefa, essa fase, maiores são as chances de eu ir caindo no meu ranking, tá? Então, quando vocês receberem essa tarefa, é claro que vocês podem se preparar, mas não deixem passar, de repente, 2, 3 dias, ou, sei lá, receber numa segunda-feira, vai lá no final de semana. Então, tentem, no mesmo dia, ou muito próximo do recebimento, já agilizarem e fazerem o vídeo currículo, para deixar os processos seletivos fluidos e mais digitais. Então, tem plataformas onde você coloca o seu vídeo currículo de uma maneira sem ser solicitado. Você pode já disponibilizar lá. Por exemplo, você pode disponibilizar um vídeo currículo no seu LinkedIn. A gente tem ali dentro do LinkedIn os destaques, você pode colocar seu vídeo currículo. E aí as consultorias, o RH que está buscando um profissional, ele já vai ver, já vai perceber em você uma pessoa, um candidato que tomou iniciativa, um candidato que já se colocou de uma forma diferente. Então, é super importante também a gente perceber quanto que a gente tem aliados
para nos ajudar nesse processo de busca de novas oportunidades. Tornar o processo mais democrático, então, em relação a essa referência, né, de localização, e aqui também, quando a gente coloca qualquer tipo de lei de proteção de dados, né, de que aquelas informações que estão ali, elas estão sendo vistas só por pessoas qualificadas dentro daquela empresa. Perceber evidências das competências comportamentais. Então, vamos dizer que é uma vaga de alguém de marketing. E aí, de repente, eu preciso entender que essa pessoa também tenha uma comunicação proativa, que ela se comunique bem, que ela fale de uma forma declarada. Super importante que eu veja esse vídeo. Algumas dicas técnicas. Então, aqui, às vezes, quando a gente recebe de uma empresa, estou participando de um processo seletivo e vem lá para eu aplicar o meu vídeo currículo, é super importante que eu leia atentamente o que está sendo solicitado. Porque, às vezes, na ansiedade, no frisson de se colocar para aquela atividade, eu acabo lendo de maneira incorreta ou não entendendo tudo que me pedem. Tá? Eu comentei com vocês que, em geral, esses processos, eles são processos com um pedido. Olha, eu gostaria que você enfatizasse 1 ou 2 pontos das suas competências, ou que você me falasse mais sobre o seu momento pessoal, ou que você me contasse sobre essa experiência, tá? Então, é super importante ver exatamente o que estão pedindo, e tem algumas empresas que fogem desse protocolo. Por exemplo, eu já tive uma coach que o pedido era justamente que ela estivesse num ambiente externo, onde tivesse movimentação e que ela pudesse falar, então, naquele 1 minuto, que ela pudesse se apresentar como que ela se conectava com aquele espaço externo que ela tinha escolhido, tá? É uma possibilidade. Então, a gente não tem um pacotinho, e aí por isso que é super importante ver exatamente as orientações da empresa, Quando a gente está usando de storytelling, eu acho que é super importante essa cadência de informação, usar os recursos, até porque tem um monte de cursos, muita gente se preparando para isso, mas é super importante que seja fluido. Contar uma história e que, de repente, essa história não é real, ou que ela tem muitos elementos fictícios, também não é legal. Que tem a ver com essa espontaneidade. O importante quando eu estou fazendo esses takes, vamos chamar assim, esse vídeo currículo de uma maneira mais tradicional, que eu cuide do ambiente, que foi uma das coisas que as meninas trouxeram também, silêncio, distrações durante essa gravação, esses sons externos, a iluminação e principalmente qualidade do áudio. E quando a gente vai gravar do celular, que em geral é isso que a gente faz, a gente grava do celular, que a gente cuide muito sobre a bateria do celular, tá? Porque às vezes está no meio da gravação, e aí se você já está gravando direto na plataforma, que tem isso também. Tem algumas plataformas que não permitem que você faça pausas. A hora que você começou a gravar, você vai do começo ao fim, e o que foi, foi. Não tem esse recurso de você parar, de você voltar, de você excluir. Então, é super importante estar atento a tudo isso. O estilo de roupa, e para as mulheres a questão de make. Então, assim, entendam qual que é essa empresa. Se vocês já estão num processo mais avançado, é uma empresa mais tradicional, uma empresa mais moderna, que tipo de estilo se adota. Mas, assim, uma coisa que até algum tempo atrás a gente via e que hoje já caiu por água é a questão de muita formalidade. Então, assim, para homens, o terno com gravata, até mesmo os bancos, que são, acho que a última instância, ou a última operação que teria um casual, mas que fosse mais fluido, também entraram nessa, tá? Então, deixem de lado muita formalidade e venham para um estilo mais casual.
muita atenção com os erros de português e as pronúncias em inglês. Se você vai pronunciar alguma coisa em inglês e você não tem certeza, dá uma olhadinha, os dicionários hoje online que você tem, Google Tradutor, seja no computador ou seja no celular, um monte de app que pode te ajudar com isso, treine. Se há espaço para você treinar, faça esse treino. Gravar com a câmera traseira do celular, né, se você tiver essa opção, porque em geral, quando a gente tá gravando e está se olhando, a gente não está olhando para o interlocutor, eu estou olhando na tela, estou olhando minha própria imagem. E aí vem um monte de dúvidas, a gente tem super receio da nossa autoimagem, então é bem importante fazer isso e fazer olhando para a câmera do celular. A edição, se for possível, é legal fazer, não precisa fazer nada muito extraordinário, tá? Então, de repente, quero editar, quero colocar meu nome e a área, legal, quero colocar meu nome e qual é a área que eu estou me candidatando ou qual a vaga que eu estou me candidatando, porque imagina que, de repente, esse recrutador, ele tá lá olhando um monte de vídeo currículos ao mesmo tempo, e se tiver esse destaque, para você já é super válido, se for possível, tá? É importante, tô falando assim, dicas bem técnicas mesmo. Se você tem a possibilidade de salvar esse documento, seja porque você vai mandar por e-mail, ou você vai aplicar o seu documento em alguma plataforma, salva com o seu nome, salva com a sua área de atuação ou o seu objetivo profissional, tá? Ao invés de ir lá, vídeo, ou aquele monte de letras, sopinha de letras e de números, porque se tiver qualquer situação e se desvincular o seu material do restante do seu currículo, eles têm como acessar pelo nome, porque a primeira coisa que se faz é fazer essa busca, Quando vocês estiverem gravando, coloquem no modo não perturbe ou modo avião, para que não fique pulando aquele monte de mensagens e aí vocês se desconcertam, E se vocês conseguirem e for solicitado, de repente, você pode nos enviar por e-mail, eu sugiro que ao invés de enviar por e-mail, vocês hospedem ou no YouTube, ou no Vimeo, ou em qualquer outro app, tá? Que vocês podem fazer como não listado, então não vai ficar aberto, né? De repente, puxa, mas eu não quero deixar isso aberto, é bem específico isso, não quero que o meu material circule por aí. Vocês podem deixar no YouTube, por exemplo, como não listado, e vocês podem vincular esse link no próprio currículo de vocês. Então, por exemplo, além de ter o link do LinkedIn, vocês podem lá colocar também link para o vídeo currículo, tá? E aí, a questão de testes, para fazer vários testes antes de ir para aquilo que efetivamente está valendo. E aí, como que seria uma estrutura? Como que eu poderia fazer um vídeo currículo? Fazendo uma saudação inicial, super importante que seja um oi, um olá, que ela não vincule a um bom dia, um boa noite, um boa tarde, nem tempo, por exemplo, oi, nesse dia chuvoso, nada disso, só uma breve apresentação mesmo. Por que você está gravando? Contar os pontos chaves da sua carreira, formação, se a empresa abrir o espaço para vocês, o que te motiva a se candidatar àquela oportunidade, ou de repente só habilitar o currículo de vocês para aquela empresa, sem ter uma vaga em específico. Falando do seu propósito, né? Então, aquilo que é o seu jeito, como que é a sua forma, como que você se coloca no mundo, tá? E claro que se isso também for aberto, né? Se não for um pacotinho já preparado para a empresa. E fazer o convite, né? Linkar para que ele conheça um pouquinho mais o seu perfil lá no LinkedIn, tá? Então, em geral, essa estrutura aqui seria uma estrutura, por exemplo, se você quiser colocar um vídeo currículo sem ninguém pedir no seu LinkedIn, tá? Você quer deixar disponível lá. Você já pode colocar essa estrutura aqui, tá? E aí você pode deixar, por exemplo, eu tenho, sei lá, um portfólio em tal app. Coloca essa informação no final. Ou se você quer saber mais, vincula para algum tipo de vídeo, alguma apresentação que você tenha, tá?
E aí a gente está falando de tudo isso, né, desde do nosso primeiro encontro, que foi sobre habilidades ou competências, as 10 mais solicitadas, né, pelo mundo corporativo, e tudo que a gente falou hoje e que vem falando nas últimas reuniões tem muito a ver com essa questão da inovação, né? Então, quanto que a gente está se adequando a essas novas tecnologias, o ponto de inovação também, quanto que eu me inovo, quanto que eu me reinvento o tempo todo. Estamos falando de criatividade, originalidade, iniciativa. Estamos falando aqui, né, quando fala de design e programação de tecnologias, quando eu falei sobre essa habilidade, né, que é determinada aqui pelo Fórum Econômico Mundial, quando a gente fala de programação de tecnologia, não é que eu, enquanto não técnico, né, não proveniente dessa área, eu não posso ficar alheio. Eu preciso conhecer que existem ferramentas, eu preciso conhecer que existe, por exemplo, uma inteligência artificial, como que funciona, como que é essa plataforma, quanto que eu vou ser beneficiado ou, de repente, não beneficiado pelo meu desconhecimento. Então, aqui, quando a gente fala de programação de tecnologias, por exemplo, o fato de vocês estarem usando aplicativos, o fato de vocês estarem aqui se atualizando constantemente, entendendo de que, em breve, a gente precisa, nem que minimamente, mais fazer algum tipo de programação. Então, seja porque você vai usar algum app dentro de alguma empresa, seja porque você precisa desses recursos. No nosso encontro anterior, a gente falou do Slash, é um profissional que ele é multicarreira, que ele trabalha, de repente, com um monte de empregadores. Como que ele se organiza nisso? Será que para aumentar a produtividade dele, se ele entender de algum app ou de algum recurso que ele possa fazer a gestão de tudo isso, como que seria? Percebe? Então, assim, quanto que a programação, ela está perto, muito perto de mim. E aqui, avaliação de sistemas, que é exatamente a mesma coisa, né? Então, quanto que eu olho para os sistemas, quanto que eu vejo que, de fato, eu preciso estar o tempo todo entendendo das novidades, o que é tendência de mercado e me atualizando constantemente. Nesse scan aqui, tem um ranking das 96, se não me engano, 92 profissões chamadas do futuro, ou profissões que estão muito emergentes agora e que talvez algumas a gente ainda nem acredite que exista, tá? Mas se vocês quiserem conhecer, tá aí também para vocês. Para quem quiser, para quem não assistiu e quiser o material da primeira aula que eu fiz, que foi sobre habilidades do futuro, ela está disponível. Eu esqueci de gravar a aula, ela não está gravada, mas como tem algumas pessoas me pedindo, então provavelmente vai ser uma aula que eu vou voltar também a fazer, tá? E aí, então, o nosso último encontro será no dia 25 de novembro, 8h30 de novo, numa quarta-feira.